Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Eu quero falar um pouco sobre os inimigos da nossa fé. A fé zombada. Os inimigos da nossa fé. Todos acharam? Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim a minha tradução: Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: Mesmo que reconstruam, e se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Olha só, assente-se por favor. Será que estão zombando do povo de Israel aqui? Será que Sambalate e Tobias estão zombando daqueles que estão construindo algo? Será que estão tentando intimidar aqueles que estão tentando manter algo, construir algo, fazer algo? Meus irmãos, nesta manhã eu transmito a vocês o que durante a semana tentou acontecer comigo, não só comigo, mas acredito que com os cristãos. O inimigo, ele tenta usar situações e pessoas ou questões particulares para intimidar a nossa fé. Nós estamos edificando algo, nós estamos fazendo algo que é a extensão do reino de Deus. Não só externo, mas interno também. A fundação, ela faz parte de tudo que nós levantamos. E cada fase de guerra, de algo que nós estamos edificando, exige-se um tipo de fundação. Meu pai mora no litoral, e ele construiu a casa lá, aliás, pagou alguém para construir a casa. Como o terreno lá tem muita areia, o tipo de sapata, o tipo de fundação é diferente, é especial. Aqui no terreno da igreja, as sapatas são de 2 metros por 2 metros e mais furos de 1,5 metro para cada lado embaixo, para você ter uma ideia. Porque a coluna de trás dá 10 metros de altura, 2 metros só para debaixo da terra. Então é um tipo de fundação. Por quê? Porque a fundação, ela vai trazer firmeza para toda a estrutura. E se a sua fundação ela não for firme, qualquer situação que for acontecendo na tua vida, vai fazer com que seja o crente trincado, o crente molenga, o crente que não tem resistência, que sempre vai deixar marcas de sensibilidade muito forte. Tá? E existem nesse período os inimigos da nossa fé, que sempre irão existir. Em 1560, John Fox escreveu um livro chamado Os Mártires da Fé, ou o Livro dos Mártires. Um livro muito romanticista na sua linguagem, mas muito eficaz, porque são fatos verídicos. E o que me chama a atenção numa parte do livro é quando alguns homens cristãos estão sendo levados para serem queimados, gente. Eles são amarrados em estacas para serem queimados como cristãos. E um deles, quando ele chega, ele beija a trave e ele fala assim: adeus fé, porque eu não vou mais precisar de você. Porque vai chegar um dia que nós estaremos com o próprio Deus e não precisaremos mais de fé. Mas aqui nós precisamos estar com uma fé bem fundamentada, bem estruturada.
A nossa caminhada de fé será de frente com Sanbalates e com Tobias, que vão zombar, que de uma forma estratégica vão tentar enfraquecer a nossa fé. Eu achei interessante um artigo que eu li sobre Israel em todos esses efeitos. Ele disse assim: Hollywood fez com Israel o que o nazismo não conseguiu fazer. E nenhuma guerra nesses milhares de anos conseguiu fazer com Israel, que foi enfraquecer as suas raízes, enfraquecer a sua fé. Eu aprendo, assim como Sansão, que o leão morto é mais perigoso que o leão vivo muitas vezes, porque o excesso de confiança pode fazer a gente tombar. O excesso de repetições daquilo que nós acreditamos ser sempre, mas que Deus quer nos ensinar algo novo, faz a gente travar. Então, pessoas, situações e pensamentos que tentam acionar um botão de autodestruição, fazer parar projetos de construção de Deus através das nossas vidas, tentar frear aquilo que já foi começado, forças que tentam nos convencer a jogar as ferramentas, as habilidades, os dons, os talentos que Deus confiou nas nossas mãos, tentam parar aquilo que está sendo concretizado, ilusões que nós precisamos ser despertados mediante a nossa fundação de fé. Situações que chegam em nossas vidas e causam confusões e tentam nos desanimar, nos fragilizar na forma como nós cremos. Olha, eu me lembro nos primeiros anos que eu comecei nas aulas de teologia, quando mais uma vez eu me sentia, isso é muito pessoal, e todo mundo aqui já passou por isso, me sentia muito solitário, incompreendido. Solidão não tem a ver com você estar sozinho, solidão tem a ver com, por mais que você esteja rodeado de pessoas, se sinta incompreendido. Você se sente muito abandonado, muito traído, muito excluído, por mais que isso não seja uma realidade. Olha, eu lembro que volta e meia esses períodos eles querem vir para afetar aonde? Aqui, ó. Porque o campo de batalha é aqui. Eu lembro que eu fiquei bem desgastado. Eu lembro que um pastor me ligou, porque volta e meia você entra em períodos mais intensos, pessoais de oração. E um pastor me ligou, mais uma vez foi usado na minha vida, o pastor Manuel Daça. Me ligou e falou: pastor, eu tive uma visão, eu estava orando, tive uma visão a seu respeito. Falei: diga, pastor. Ele falou: olha, eu vi você com 3 chaves na mão. E eu vi Deus honrando a sua fé, mais uma vez. Então segura firme as pontas aí. E logo nós estávamos tanto com a igreja, com mais 2 congregações. Só que a gente não havia nada ainda. Era um período, aqueles períodos que você vai dar um passo de mudança na igreja, direcionado por Deus, e aí algumas pessoas com comportamento tanto de bode quanto de erva daninha se rebelam. Se rebelam não é porque vieram com a vida destruída, mas depois que estão com a vida edificada, não gostam de uma coisa ou outra e faz um efeito contrário na igreja. Eu não digo que é bode, nem nada disso. Eu digo o comportamento. Tá? O comportamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se você não tiver uma fundação forte, você vai viver fugindo, você vai viver abandonando. E a vontade várias vezes de qualquer pessoa aqui, dizer assim: quer saber? Eu vou sair fora, fazer como o orgulho da Rochelle, de todo mundo odeia o Cristo. Eu não preciso disso, o meu marido tem 2 empregos, já viu isso? E ela não para em emprego nenhum, ela não para em lugar nenhum, por conta do orgulho dela, porque o fundamento de alguns não é fé, e muitas pessoas confundem fé com orgulho. Orgulho não é fé, é o contrário de fé. Fé não é baseado na minha teimosia, fé é baseado na palavra de Deus, e nesse posicionamento meu na palavra de Deus. Isso é fé. Fé não é na minha cobiça, não. Fé é o quanto eu abro mão do meu orgulho para que o que está na palavra de Deus se cumpra. Isso é uma fé bíblica e genuína. Mas o inimigo ele vai tentar trabalhar aqui, para quê?
para que eu fuja, para que eu desista, para que eu desanime, para que eu fale, quer saber? Eu vou sair dessa igreja, já que a Dirley está me criticando tanto, que ela assuma então. Não é? Tadinha da Dirley está na porta fazendo o serviço dela ali, não só ali, né? Tudo. Ah, é? Então com o pastor Maurício, já que ele está me criticando, que ele assuma tudo então. Então não está bom em casa? Que a Gleice assuma tudo sozinha então. Tudo, os afazeres, as contas. Minha vontade é, como você já ouviu falar de muitos aí, e já passou na tua mente, minha vontade é sumir. Isso passou pela ideia de Davi também. Ele falou, olha, a minha vontade era de se transformar num pássaro e fugir para o deserto, porque eu não quero ver ninguém, não quero ver nada. Mais uma vez o Espírito Santo, quando você persevera, ele vem, te anima, lembrando você das promessas, porque ninguém é feliz passando por uma situação de restrição sem enxergar além disso. Você precisa enxergar as promessas. Ana Paula Valadão, eu nunca esqueço disso. No primeiro CD, o nome do CD era Diante do Trono. Daí o nome do grupo ficou depois Diante do Trono. Ela disse bem assim, havia um momento na minha vida que se eu olhasse para a direita, tinha aprovação. Se eu olhasse para frente, tinha dificuldade. Se eu olhasse para o lado esquerdo, tinha desafios terríveis. Para onde eu olhasse, havia situações complicadas. Mas eu aprendi algo. Eu aprendi a fechar os meus olhos e com os olhos da minha fé, contemplar o que Deus havia me prometido. Tem uma música do Sérgio Lopes que eu nunca esqueço, eu já cantei ela. Ele diz assim, a fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar, até o momento da fé chegar. Até o momento da fé chegar. E essa é a fé sobrenatural. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé que é uma ligação com Deus, que nos faz enxergar além da morte e não nos deixa nem temer a morte. Esta é a fé que nos faz enxergar além dos momentos de provação. Essa é a fé educada e bíblica, que nos faz enxergar além da pedra do sepulcro, que nos faz enxergar além de discursos de zombaria, discursos maldosos ou de reprovação. Essa é a fé que nos faz enxergar quem está com a gente. Eu quero que você preste atenção na forma como o inimigo trabalha para minar a nossa fé, nos tentando impedir de enxergar os propósitos de Deus. O primeiro ponto é a ridicularização, a zombaria. O versículo 1 ali diz que Sambalate soube que os judeus começaram a edificar os muros para tentar reconstruir a cidade, com as cartas ali do rei Artaxerxes. E então, gente, eu estou falando de 80 mil trabalhadores, é muita gente. Ele foi com 50 mil primeiro, 50 mil pessoas, gente. E aí, quando eles começam a edificar aquelas pedras que estão queimadas, derrubadas, eles começam primeiro a construir o muro, Sambalate e Tobias começam a zombar. A primeira ação do inimigo é tentar diminuir o que você está fazendo no conceito dele. É tentar convencê-lo que o que você está fazendo é ridículo. Que as pessoas sempre te abandonam. Tem um filme chamado O Quarto Sábio. Alguém já assistiu esse filme aqui, O Quarto Sábio? Olha, 1, 2, 3 pessoas. Esse filme eu indico para você assistir. É um filme de 85, mas é um filme que ele traça um paralelo do nascimento de Jesus. Eles dizem que são 3 reis, né? 3 sábios, mas esse é o quarto que chega atrasado. Então ele vai passando por caminhos que Jesus já passou. E aí ele vai vendo os feitos. E eu não posso contar para você o final, porque eu sempre choro, eu conheço o final, eu sempre choro quando eu assisto, porque é a ideia nossa, é a missão nossa nesse lugar. E é interessante uma hora que parece que as coisas estão tudo dando errado. Ele fala algo que muitos de nós repetem: por que eu tento fazer tudo sozinho, do meu jeito? Por que as coisas parecem que não vão para frente comigo? Por que isso, por que aquilo?
A primeira ação do inimigo é tentar intimidar você, dando a impressão de que você nunca consegue acertar por um fator ou outro. Tentar convencê-lo do que o que você faz é ridículo. Então Neemias no capítulo 4, ele diz a Deus, no capítulo 4, ele diz assim, ouvi-lo Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a própria zombaria deles. Você acha que Neemias era um homem bem fundado na sua fé? Com certeza. A palavra zombaria, ela tem uma origem espanhola, ela vem de zumbar. Quando uma palavra é formada pelo som de algum animal, e esse específico vem da abelha, zzz, ou aquele pernilongo que de madrugada parece o capeta no ouvido, né? Desse jeito. Os 6.000 lá do Gadareno, né? No ouvido, é aquele som irritante mesmo, zombaria, zunido. É quando de alguma forma, o inimigo fica gerando ruídos na nossa mente, tirando a nossa paz, para nos tirar o foco, para tirar o nosso descanso. Nós precisamos aprender com essa oração de Neemias, acender a luz, meu irmão, e matar essa zombaria. Por quê? Porque os pernilongos, eles gostam do escuro. O escuro aumenta o olfativo deles. Isso é interessante, né? Então, no Salmo de número 1, o salmista diz assim, que nós somos bem-aventurados quando nós não andamos no conselho dos ímpios, não nos detemos nos caminhos dos pecadores e não frequentamos as rodas de escarnecedores. A palavra escarnecedor quer dizer também zombador. E a Bíblia aqui apresenta um processo. E aí você fica vendo esses blogueiros, você vai ficar ouvindo essas pessoas às vezes, pode ser da mídia, pode ser líderes, pode ser quem for ali, mas que nunca conseguiram edificar nada direito, mesmo com a idade que estão. Escute, eu tenho uma seguinte filosofia de vida: escute todo mundo, mas pare para prestar atenção quem tem resultados na vida. Pare para prestar atenção em quem construiu na vida, e não quem ficou fugindo sempre, colocando a culpa nos outros. Nunca parou nenhum emprego, nunca parou nenhum casamento, nunca parou nenhum lugar, e daí quer ditar as regras. Não é assim que funciona. Cuidado. Escute os seus pais que estão casados há 200 anos, não é? Escute pastores, líderes, pelos resultados da sua vida, não pelos desafios que estão enfrentando. Mas um líder que não erra, líderes que não falham, trazem uma ideia ilusória, sobrenatural. Mas o bom líder, até quando erra, acerta. Em que sentido, pastor? Sendo humilde, corrigindo, se autocorrigindo, melhorando. E nós vamos aprendendo com todas essas coisas. Há um processo maligno que tem um objetivo, meu irmão, de frear, parar. A zombaria, ela tem o poder de estagnar a vida, parar a vida, impedir a evolução saudável. A ridicularização, ela tem o poder de estagnar em 3 processos. Primeiro, caminhar na direção errada. Segundo, parar. E o terceiro, se assentar junto com o errado. Meu irmão, tem um recado de Deus para você hoje. O inferno quer te parar. Que bom que você não disse amém. O inferno quer te... Ô pastor, mas qual que é a novidade? A novidade, que você sabe disso, mas a novidade, meu irmão, é que você não está prestando atenção, porque a tua vontade é largar as tuas ferramentas, largar onde Deus semeou você, largar o valor histórico que você tem, e com toda a carga que Deus colocou e honra. O inferno quer te parar. E ao longo da Bíblia, você vai perceber que a tendência humana é buscar prestígios, facilidades,
aprovações, mas nunca o caminho do enfrentamento. Porque o caminho do enfrentamento, na mesma hora que ele nos intimida, ele nos molda a sermos melhores, a deixar Cristo crescer e nós venhamos diminuir. Não é o que está escrito? Não é aqui o que João Batista disse? Necessário é que ele cresça e que eu... mas muitas vezes nós reivindicamos reconhecimento. Pega essa ferramenta tua, meu irmão. Faz com beleza, faz com graça, faz com ousadia, faz com fé, porque a fé desperta a fé. A fé, meu irmão, ela traz milagre, porque milagre não é um acidente, milagre é resultado de um posicionamento. Ao longo da Bíblia você vai ver a estratégia do inimigo. Vai ver Noé construindo a arca, que seria para a salvação daqueles que aceitassem, a salvação da humanidade. Muitos passavam por ele e poderiam dizer: esse velho aí está louco. Esse velho está batendo biela, cara. Nunca choveu. O cara está mais de 100 anos fazendo um barco gigante, achando que os animais vão vir assim. E não é só os animais vir, é fazer com que leão conviva com cabra. Não é? Muitos passavam por ele com uma ideia assim. Quando José, ele vai e ele conta os seus sonhos para os seus irmãos, falando que teria uma autoridade de um governador e blá blá blá, que seus irmãos o serviriam, tiraram sarro dele, o ridicularizaram. José, ele antevia, ele cria em Deus que algo iria mudar o cenário. Às vezes você pensa assim como eu penso também, eu sou muito boca aberta mesmo. A autenticidade, ela tem o seu valor, porque você só chega no lugar porque você fala. E você só se limita ao lugar porque você fala também. Não é? A autenticidade tem um valor, mas ela também tem a própria aprovação. Quando eu assumi a igreja, eu já dizia, nós vamos construir uma catedral nesse lugar. Hoje, eu continuo falando que nós estamos construindo uma catedral nesse lugar, e nós continuamos edificando vida, para quê? Qual que é o objetivo? As crianças da África. As crianças da África. Nós não só somos provados, como nós somos moldados. E como aquele orgulho que parecia que não existia, já estava extinto, somos trabalhados nisso ainda, mediante a missão, porque a porta, ela é estreita. Ah, meu irmão, quando Ezequias está dentro da cidade e os exércitos de Senaqueribe chegam, começam a zombar do rei e do povo de Deus. E ele fala na língua do povo, para aqueles que estivessem no meio também ouvissem. E nós percebemos que o inimigo quer ganhar no grito, quer ganhar na intimidação, o inimigo quer ganhar na zombaria. Olha aí esses patifes que estão tentando nos convencer através de mídia, através de jornais, escolas de samba, que a nossa fé é ridícula. Essas novelas aí da mídia que ou o crente ele é ladrão, pastor sem vergonha ladrão, ou ele é muito burro e ingênuo, sem noção. Aí eles trazem aquele contexto ridículo, fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Zombam da nossa fé. Se você entrar na internet, o que você vai ver? Você vai ver fofoca de crente. Em muitos lugares, tem uma página aí chamada Fuxico Gospel. Pior porcaria que tem. Tá? Não é de Deus. Meu irmão, a quantidade de milagres e conversões que tem nas igrejas é incrível. Esse bairro aqui era um bairro extremamente violento, era um bairro dominado por gangues, era um bairro que a espiritualidade era desastrosa, e hoje é um bairro que não tem mais espaço para igrejas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. As vidas foram transformadas. Mas é isso que eles divulgam? Não. Uma igreja de 1000 pessoas, se um tombou, é isso que eles vão querer destacar. Isso é uma estratégia satânica. Não tenha dúvida, e isso mina a fé de pessoas. Eu estava numa reunião com o pastor Rogério Amorim, e eu lembro muito das palavras dele, porque se tratando de tempos, o pastor Rogério Amorim sempre foi profeta.
E ele disse, isso há uns 6 anos atrás, mais ou menos, ele disse bem assim: a fé de muitos vai enfraquecer pelo excesso de escândalos da mídia. Vocês vão ver muita coisa de líderes, vão tentar agitar coisas que não é verdade e coisas que são verdade. Mas vai enfraquecer e desanimar muitos. Vocês vão ver isso, gente. Então, estejam bem fundados na fé de vocês, tá? Estejam bem fundados. Estão tentando fazer é nos intimidar, zombando da nossa fé, tiram sarro. O camarada, meu irmão, ele gasta R$1.000 por mês em maconha, mas daí vem na igreja para devolver R$100 de dízimo, ou dar uma oferta de R$50, meu Deus, esse cara é burro mesmo. Da onde isso? Se não for Satanás. O cara gasta no final de semana R$3.000 em cocaína, em crack, vende a vida, destrói tudo. Mas se ele vem para a igreja e paga uma apostila, um livro de homem ao máximo, R$120, é isso, né, Jefferson? R$120, meu Deus do céu, oferta é qualquer coisa. O camarada, ele vai, meu irmão, e ele passa a noite bêbado, destruindo a vida dele e de pessoas ao redor. Mas se ele vem num sábado na igreja, uma manhã, para ajudar a limpar alguma coisa, tirar alguma coisa do lugar, fazer durante a semana mesmo, ele é burro, porque ele não está ganhando dinheiro em cima e estão se aproveitando dele. Olha como Satanás vai trabalhando, sendo que são essas coisas que destravam a vida, são essas coisas que abrem as portas na vida. Eu diminuir, para que ele cresça. Se a tua vida está travada, entenda onde é o caminho para destravar. Eu aprendi isso aí há muitos anos com o pastor Ismael, há quase 20 anos atrás. Nós chegamos, eu assumi a igreja há 20 anos ali, vai fazer agora, dia 17 de julho, né? Aí ele veio membrar com a gente, e ele falou: pastor, não tenho móveis, vim de outra cidade, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho emprego, nada. Ele é pedreiro, já está de idade. E ele disse bem assim: o que precisa fazer na igreja aí, porque Deus vai abrir as portas? Eu falei: pastor, tem que fazer a escada para o lado de fora. E ele: então pastor, você consegue o material? E consigo, não me incomodei com mais nada. Para aterrar, ele falou com o vizinho ali, para fazer isso, ele construiu. Enquanto ele estava construindo, uma pessoa chegava: ô rapaz, você trabalha com isso? Tem um muro para fazer lá. O outro chegava: em um mês, ele abriu uma empresa de manutenção de frente de um condomínio, e ele não estava aguentando de tanto serviço, teve que contratar funcionário, prestando conta. Por quê? Porque o serviço voluntário na igreja, meu irmão, o qual muitos se ridicularizam, o serviço que você tem que se dispor de oferta, de dízimo, seja o que for, é o tipo de coisa que abre portas na sua vida, destrava a sua vida, traz respostas de Deus, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Existe esse princípio, cuidado. Se você está ouvindo o ruído chato, te incomodando, a zombaria, creia em nome de Jesus, que feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, isso é, não freia pela essa opinião de pessoas que escarnecem. Não dê ouvido para isso. Confesse a tua fé, confesse o teu sonho em Deus, porque a voz da verdade cala os ruídos da mente. Eu vou repetir: a voz da verdade cala os ruídos da mente. E essa fé fará você vencer e avançar em nome de Jesus. Você será honrado por sua fé em Jesus. Segundo ponto, outra estratégia que o inimigo usa para tentar parar é a supervalorização das fragilidades. Supervalorização das fragilidades. O versículo 2 diz: será que irão prosseguir ressuscitando pedras? O inimigo é tirão mesmo, né? Tobias completou no verso 3 ali, quando ele dizia assim: mesmo que reconstrua o muro, se vier uma raposa sobre o muro, derrubará aquela muralha de pedra. Isso é, está muito fragilizado, vai ficar muito fragilizado o que eles vão fazer. Então, os dois tentam destacar qualquer tipo de fragilidade. Eles irão evidenciar as pedras queimadas aqui, eles irão evidenciar os entulhos aqui. Ele fala: se uma raposa subir ali, está tão fraco o negócio que vai tombar. Isso
Eu não dou 2 meses para esse daí começar a mostrar as garrinhas e tombar. Ei, eu não dou 1 ano para tudo isso aqui ruir. Ei, eu não dou, pode ver, eu não dou 6 meses para esse ministério falir. Eu não dou, e começa a colocar um monte de coisa. Essa estratégia do inimigo de trazer o foco somente nas fraquezas e possibilidades erradas é um clássico. Mas toda vez que isso acontece, meu irmão, faça questão de lembrar quem é o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que formou a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E Ele constrói através de pedras queimadas, pedras entulhadas. Está vendo essa pessoa do telhado? Do telhado não, essa pessoa do teu lado aí ou não? Dá uma olhada para essa pessoa aí. Dá aquele sorriso sem graça assim que você dá sempre assim, porque você está olhando, o pastor está pedindo. Isso. Está vendo essa pedra aí? Essa é uma pedra queimada. Essa é uma pedra entulhada. Tem pedra grandona, né? Tem pedra pequenininha. Tem pedra de óculos. Tem pedra que está meio embolorada, que está cheia de pelo aqui. Tem pedra que está escrito alguma coisa. Mas, meus irmãos, são pedras vivas, como diz o texto de 2 Pedro. Pedras vivas. Porque alguns se calaram. Essas pedras aqui estão clamando. Amém? Meus irmãos, para formar uma construção sólida, que ninguém nunca pode parar ou derrubar, a igreja do Senhor é formada de gente falha. Somos as pedras que Deus usa. Você não tem ideia do quanto que eu me reprovo. Somos as pedras que Deus suscitou de Abraão. Porque quem deveria falar se calou. O próprio Jesus disse isso. Clamamos e nós não iremos nos calar. Não é? Pois a glória é dele, o poder é dele. E é por isso que copeiros aqui, como Neemias, reconstroem cidades. Por isso que meninos como Davi derrubam gigantes. Por isso que na palavra de Deus nós vemos pescadores, alguns até talvez analfabetos, confundindo juízes, confundindo doutores, porque é a glória de Deus que se revela. E se revela através das pedras queimadas. Amém? Através das pedras entulhadas. O Salmo 113, o verso 5 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra? Ele levanta o pobre do pó, e do monturo lixo levanta o necessitado, para fazer-os assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Olha isso, gente, digno de um quadro. Os projetos de Deus são sempre maiores do que o nosso, não tenha dúvida. E quando o inimigo ele tenta destacar a nossa fragilidade, lembre-se, quem é o nosso Deus? O nosso Deus é um formador de heróis. O nosso Deus nos faz heróis em situações. Amém? Hoje eu quero que você se lembre quem é o teu Deus. Tem uma música que diz assim, né? Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu irmão, não se intimide com as ameaças. Se você ficar assistindo algumas coisas na televisão aí, vai sair apavorado. Se você começar a ver algumas coisas na rede social aí, você vai sair desanimado, intimidado, agitado, frustrado. Se você começar a ler a palavra de Deus, ouvir homens de Deus, mulheres de Deus, se você começar a ler livros de Deus, meu irmão, você vai caminhar animado, porque o resultado da felicidade vem através da oração, de alguém que se liga com Deus e a sua palavra. Terceira estratégia do inimigo, terceira estratégia de Satanás para intimidar a nossa fé:
são as ameaças. Olha o versículo 11 e 12, diz assim: os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e o mataremos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dessa vez: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Gente, o inimigo quer nos intimidar, ele quer nos parar de medo. Olha, eu já contei aqui na igreja, mas eu tenho que lembrar de algo que aconteceu nos Estados Unidos, numa reportagem que eu li. Você pode procurar sobre isso, e isso me trouxe uma mensagem na época. Você sabe que nos Estados Unidos, hoje está um pouco mais light, mas tinha os calouros. Quando eles entravam na faculdade, os alunos mais velhos faziam o que eles chamavam de trote. Zombarias, humilhações, várias situações, várias coisas assim. Então pegaram um jovem e amarraram ele na cadeira, amarraram os pés dele na cadeira e amarraram os braços dele na cadeira, vedaram os olhos dele. Pegaram aquele jovem na cadeira, falaram bastante coisa no ouvido dele, bastante ameaça, e colocaram esse jovem próximo à linha do trem. Veja bem, os pés dele, as pernas estavam amarradas na cadeira, então ele não podia palpar para sentir a linha do trem, ou seja o que for. Colocaram ele próximo à linha do trem e gritavam para ele: o trem vai te pegar, o trem vai pegar você, o trem. E aquele jovem começou a escutar o trem vindo, e ele gritava de pavor, gritava, e o trem vindo, e eles gritavam: o trem está vindo, e davam gargalhada, e o trem se aproximando, e o jovem próximo à linha do trem, mas achava que estava na linha. O trem passou, e eles chorando de rir. Quando o trem passou, eles foram soltar o jovem, mas o jovem havia morrido. O jovem morreu do coração, por algo que não estava acontecendo, mas que fizeram ele acreditar que estava acontecendo. Aí eu pergunto para você: a quem você está ouvindo? Que você está com tanto medo assim? A quem você está ouvindo? Eu me lembro quando a gente comprou esse terreno aqui, e durante 4 meses, por um período, eu fui ameaçado. E eu lembro quando, mais uma vez, me sentia sozinho, né? Parece que ninguém consegue resolver as situações. O doutor Ricardo, né? Na época era juiz conciliador, ele falou: deixa eu te ajudar em alguma coisa, rapaz? Você sempre me ajudou, fala aí alguma coisa. Eu falei: ô doutor, é verdade, tem uma coisa. E eu falei para ele: tem um rapaz aí que está ameaçando, que é assim, assado. A partir de hoje vai ser comigo, ele falou. A partir de hoje nunca mais você vai ter dor de cabeça. Isso já se passaram, uns 8 anos mais ou menos. Nunca mais eu tive dor de cabeça com isso. Porque eles queriam vender o terreno novamente, queriam me dar uma porcentagem grande, e como eu não aceitei, a ameaça começou de muitas coisas. Olha só. Então, você vai ver que durante a caminhada, Satanás tenta intimidar você pelo medo. Indiretas chegavam, recados chegavam, pessoas tentam trazer situações, fofocas, dizendo para você: não, já era, o evangelho não é mais o mesmo, o bom é antigamente. Eu lembro no ano 2000, que as pessoas falavam bem assim: não, hino da harpa que é bom, só hino da harpa que é bom. Hino da harpa é bom sim, mas existem aquelas pessoas que sempre estão reprovando a geração. Sempre estão reprovando, sempre estão dizendo que já era, que não tem mais jeito, que, veja bem, meu irmão, eu sou saudosista também. Só que quando você vai escutar músicas ali, anos 80, anos 90, você vai ver que tem uma seleção extrema ali. Quando você vai escutar Asaf Borba, meu Deus, Asaf Borba tem muito hino. Voz da Verdade, a última vez que eu vi sobre eles tinham 56 LP. Quantos hinos do Voz da Verdade você conhece? 3? 4? Isso é, daquela geração se extrai pouca coisa, da outra geração se extrai pouca coisa. Aí, se você não tomar cuidado, você fica saudosista. Lá naquela época era bom, olha só música boa, olha, só isso que era bom. Não é assim que funciona não, meu irmão. Entendeu? Então nós precisamos entender que a gente não nasceu na geração errada, que a gente não está no lugar errado, mas que Deus nos coloca para ajustar, para melhorar, para aperfeiçoar, seja qual for a experiência, para
construir. Meu irmão, olha só, durante a caminhada, Golias quis fazer isso com Davi também. Vocês estão zombando de mim, né? Vocês estão me tirando. Vocês trazem um piazinho, galizezinho, novo, magrinho desse jeito aí, para guerrear contra mim? Hoje mesmo eu vou entregar a carne desse rapazinho aí para os animais. Mas Davi, meu irmão, olha, Davi era um rapazinho que tinha relacionamento com Deus. Ele olha para o gigante, ele fala o que para ele? Você vem contra mim, praguejando desse jeito, com espadas, com lanças, com escudo? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Parece loucura, até dá certo. Parece loucura, até dá certo. Porque na cabeça de alguns, quando você está discursando a tua fé, você não tem o respeito das pessoas. Quando você tem resultados na tua vida, você terá o respeito das pessoas. Porque o resultado, ele vai ser a conclusão de uma visão. Meu irmão, Neemias chamou o povo e fez um discurso dizendo: não temam eles, lembre-se que o Senhor é grande e poderoso. Aí ele vai dizer: enquanto uns estavam trabalhando, outros estavam vigiando. Enquanto uns trabalhavam com ferramenta na mão, trabalhavam com a espada na outra mão. Tijolo na mão, espada na outra mão. As ameaças, elas não podem nos parar, mas a vigilância, ela tem que acontecer. Temos que estar com a espada, temos que estar preparados. E a conclusão da obra aconteceu, não só dos muros, mas de toda a cidade de Jerusalém foi reconstruída. Mesmo com os inimigos zombando, mesmo com aquelas pessoas lá do meio tentando atrapalhar você, tentando desanimar, não dá certo, você não consegue, não adianta, ficam dando nota a todo momento, blá blá blá. Quarto ponto para eu finalizar com você. Nesse tempo de crise, nós iremos vencer em nome de Jesus. Eu não sei o que está tentando minar a tua fé. Talvez você está cansado, talvez a tua esperança está exausta. Mas eu sei que você tem uma promessa de proteção divina. Gente, promessa de proteção divina, isso não traz segurança para você, não? Isso não faz você dormir, descansar como uma criança, não? Por isso que o inimigo tenta atacar aonde? A nossa fé, para que você saia do caminho da proteção. Pois só você pode entregar o jogo, só você pode abandonar algo, só você. Deus já te deu autoridade para você continuar, só que existem coisas que é um cultivo, não é? Você vai chegar na vida de alguém, você não vai pegar tudo pronto, não. E se você pegar tudo pronto, você estraga. É um cultivo. As coisas vão acontecendo. Eu lembro quando cheguei na igreja do Sabará, gente, não conheciam nada da doutrina, do histórico maravilhoso da igreja quadrangular. Não conheciam nada. Aí estavam só nessas fases revolucionárias aí, cada encontro pastoral prometia agora um novo recurso de algo fenomenal. É fenomenal ou fenomenal? Isso, como diz o gaúcho, me deu um rosa na cabeça agora. Eu tirei tanto sarro de uma conversa de um rapaz que tentou repetir isso, que agora eu me confundi. O inimigo é sujo. Ele falou, é fenomenal. Ele foi corrigir. Eu digo, fenomenal. Falou errado de novo. E agora eu falei errado. Toma. E aí, meu irmão, eu acho interessante que de alguma forma, dentro dessa pressão toda que nós recebemos, não abandonar a nossa fé. Por quê? Porque os resultados, eles vão chegar, não é para quem abandona, é para quem continua. Você verá quando você continuar. Quem olha para trás, além de se tornar indigno do reino, a Bíblia diz, porque colocou a mão no arado já, quem olha para trás, se empedra, vira estátua de sal, e impede-se de conhecer coisas novas, valorosas, novos sabores.
Então, quando eu cheguei na igreja, estava rolando essa situação ali que era incrível. E eu lembro que eles começaram a cantar uma música do Guns N' Roses no altar. É verdade. E começaram, bate, bate, bate na porta do céu. O Ivan lembrou esses dias que estavam cantando. E algumas coisas assim que acontecia, eu falei, o Ministério do Louvor não podia tocar no altar. Por quê? Porque tinha um bando de gente que parece que foi batizada no concreto usinado, que nada estava bom. Nada estava bom. O pessoal não está em santidade o suficiente. Por isso que a minha vida não muda. Por isso que esse lugar não vai para frente. É sempre assim. Aí chegou uma hora que fizemos uma reunião da liderança. A pastora me chamou. E daí todo aqueles, sabe, ministério Saddam Hussein, ia lá tolar, como é que é? Aquele olhar assim, Ministério Fidel, o cubano aqui, ó, Ministério Fidel, todo mundo reprovando, revolucionário, e aí sentando a lei no Ministério de Louvor, não, porque isso aqui, santidade, e não é só isso não, e o pessoal tinha que cantar para baixo do altar, que é exposição maior que isso. E daí o líder do louvor, não, eu não quero mais ser líder do louvor, não quero, e foi aquela situação, aquela pressão, não tem ninguém para liderar. Aí, como um bom colérico, eu falei, bem, eu vou falar uma coisa, pastora, se a senhora me permitir. Eu nunca fui líder do Ministério de Louvor, eu sempre fui do Ministério do Louvor, mas nunca líder. Eu assumo o Ministério do Louvor, com uma condição, aquele dele que se levanta 4 horas da manhã assim, ó, com uma condição, se alguém aqui tiver alguma coisa para falar do Ministério do Louvor, venha falar para mim, por favor. A única pessoa que eu aceito que venha me corrigir ou dar opinião sobre o Ministério do Louvor é a pastora presidente da igreja. Porque até agora eu só ouvi gente sentando a lenha no Ministério do Louvor, mas ninguém ajudando com uma oferta, com uma ajuda. Porque é muito fácil você criticar governo. Difícil é você se candidatar a vereador. Difícil é você conseguir entrar na Câmara. Difícil é você conseguir aprovar um projeto de lei e não cair na corrupção. Difícil é você aprender a tocar um instrumento. Difícil é você, meu irmão, conseguir ter harmonia. Difícil é você conseguir pagar uma mesa de 4,5 pau. Difícil é você conseguir comprar uma bateria que já nem sei o valor mais. Difícil, meu irmão, é você conseguir manter a tua fé mediante uma série de coisas. Difícil é você acordar de madrugada para você ficar preparando mensagens de uma vida de consagração, para alguém chegar e ficar dando nota, todo momento reprovando, não está bom porque falou tal coisa que eu não gostei. Foi o que eu disse na época, para edificar o Ministério de Louvor. Por quê, meu irmão? Porque as pessoas colocam um excesso de crítica. Então o que eu podia fazer? Eu podia fazer assim, ó, vamos, Kiko, não se junte com essa gentalha. Mas eu não fiz isso, porque quem ama não foge. Quem ama não foge. Quem ama cultiva. O amor na prática, ele é uma autonegação. E você trabalha numa reeducação, não é? Meu irmão, eu não sabia muita coisa e fingi que sabia muita coisa. Mas nós vamos aprender junto. E dali eu com esse povo do louvor fazendo acampamento em monte, acampamento, né? Eu lembro que a gente estava num monte uma vez, um jegue, gente, chegou lá e começou a comer a roupa do pessoal enquanto a gente estava dormindo nas barracas. E a quantidade de vigílias que a gente fez com o Ministério do Louvor, a comunhão, era violento os erros, uma série de coisas. Foi toda uma caminhada enquanto eu estive 5 anos à frente do Ministério do Louvor. Mas quem ama busca a solução. Meu irmão, não fuja do teu chamado. Deus te deu talento, mas às vezes só precisa ser humilde. Eu não esperava ver um amém por isso mesmo. Proteja o seu coração da ansiedade. Cuide da sua oração e Deus vai cuidar do teu coração. Tenha as tuas reservas com Deus. Isso é importante. Faça um voto de firmeza com Deus, porque as coisas se resolvem só para aqueles que não desistem. Para de ficar apontando os erros somente. Encontre um jeito, tá? Não deixe Satanás te convencer
E cuidado com a automisericórdia. A autocomiseração, ela tira a nossa força, ela mente para a gente. A autocomiseração, ela acaba com o cristão. Sabe o que é autocomiseração? Parece uma palavra japonesa. Ai, que dó de mim. Não me dão valor, não me reconhece. Às vezes você está pregando ou ministrando numa igreja de 1000 pessoas, 2 pessoas, uma pessoa que está olhando para você assim, ó. Você fica intimidado. Não é? Você está fazendo um trabalho ligado aos céus, um trabalho com pessoas. Aí você tem que tomar cuidado com essas coisas que vão tentar te intimidar. Tenha as tuas reservas com Deus. Tá? Cuidado, porque a autocomiseração, ninguém me dá valor, olha aí, ninguém isso, veja bem, as pessoas não me ajudam, todo mundo me abandona, eu vou abandonar também, porque olha Deus, cuidado com isso, cuidado, porque isso mente para você. É o deserto que constrói um lutador de verdade, um vencedor, é o deserto é o deserto que responde quem é vencedor, quem não é, porque quem não é vencedor para no deserto. Quem é vencedor olha além do deserto e continua andando. Tem uma frase que não é um versículo, tá, gente? O Xuxa que disse, Winston Churchill, que ele dizia assim: se você está passando, se você está atravessando o inferno, uma coisa é certa, não pare. Não pare até terminar, continua andando, até você passar por aquilo ali. Lembre-se, meu irmão, você é uma pedra queimada. Mas você está nas mãos de Jesus, não é? Lembre-se, meu irmão, você é uma pedra toda trincada, machucada, lascada. Pastor, eu estou lascado. Deus está moldando, uma pedra lascada. Deus está moldando e vai ter um encaixe para mim e para você, porque o Espírito Santo é o rejunte de tudo isso. O Espírito Santo é o cimento. Eu sou uma pedra, você é outra pedra. Aliás, a palavra sabará significa pedra reluzente, pedra brilhante. Olha só. Aguente firme, porque Deus, Ele sempre envia ajuda para a gente. Sempre Deus vai enviar ajuda. Deus coloca pessoas maravilhosas na nossa vida, alguns durante toda a vida na caminhada, outros num período difícil, outros num período de aprendizado, outras em apenas um momento. Eu lembro quando um jovenzinho da igreja chamado Eliabe, que infelizmente hoje já não está mais nos caminhos de Deus, e a gente ora por ele. E ele tinha 12 anos, ele queria começar a aprender a tocar violão, começou, a mãe dele havia falecido, eu acompanhei todo o processo, e ele estava se esforçando na igreja, até que chegou um irmão, outro irmão, e falou assim: eu vou comprar um violão ou uma guitarra para você, vou comprar. E um se atrapalhou no tempo, outro se atrapalhou no dinheiro, outro se atrapalhou no propósito. Veio uma pessoa de fora, que não era membro da igreja, num culto. Nesse culto olhou para ele, não falou nada para ninguém, não prometeu nada, e entregou uma guitarra nova para ele. Você está entendendo? Eu digo isso porque Deus envia as pessoas, porque se a nossa vida está restrita, Deus sabe. Se a nossa vida é suprida nisso, Deus sabe. Mas a gente se culpa sempre. Cuidado com isso. Continua. Pastor, sabe o que é? É porque eu estou torcendo para esse time de futebol, e isso está errado. É lógico que eu estou falando de uma forma, sabe por quê, pastor? É porque eu estou fazendo isso, pastor, minha vida, Ei, mas lá atrás está fazendo tudo certo, você quase perdeu isso, quase perdeu aquilo, você quase, no período de consagração extrema, você estava, olha meu irmão, louvando, fazendo tudo que você podia, na ser maior, tudo, e você quase perdeu, quase foi, quase não sei o quê. E agora você pensa assim: não, mas sabe o que é? Meu irmão, está bem melhor do que era. Muita coisa. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é bom, nunca se esqueça disso. E a misericórdia dele que nos faz acordar e levantar todos os dias. Deus envia ajuda sim. Então, meu irmão, não deixe a sua fé se intimidar. Fortaleça a tua fé. Você poderia estar dormindo hoje na tua casa ali, assistindo sei lá o que passa domingo de manhã, fazendo qualquer outra coisa, mas você está edificando a sua fé. E quando você decide edificar a sua fé, a sua vida fica melhor de dentro para fora. Se falarem algo negativo, você tem uma resposta da palavra de Deus. Chegou um rapaz uma vez lá do norte do país na igreja,
e falou bem assim, lá, a gente membrava no outro templo ali, ele chegou e ficou, porque ela fazia assim, porque está errado, porque assim, eu falei, olha, eu confesso, tem bastante coisa que a gente tem que melhorar, e bastante mesmo, principalmente eu, mas nós chegamos até aqui, e nós estamos construindo e fazendo isso, será que é porque a gente está tão errado assim? Ele ficou um período de tempo, ali, curto, e já saiu, porque nunca edificou nada, não consegue. Quem só fica criticando não tapa os buracos. Não é? Você percebe isso na tua vida, né? Muita gente passou na tua vida, mas quem continua na tua vida? Muita gente passou e criticou, falou, deu opinião na tua vida, mas a gente enxerga na altura da montanha que a gente subiu. Existem pessoas que se importam com a gente de verdade e têm uma opinião concreta e íntima para nos ajudar. Existem pessoas que não se importam com a gente de verdade. Meu irmão, eu peço a Deus que Ele envie ajuda para todos nós nas áreas que nós precisamos. Mas uma coisa nós podemos fazer: ficar firmes, bem alimentados e edificando não só a nossa fé, mas a fé de outras pessoas, com discursos que matam o discurso de Satanás. Eu lembro num debate, para finalizar, estava aquele cantor Alex Gonzaga, do Novo Som, estava tendo um debate no programa de duas coisas bem fortes. Eu não lembro se era sobre a questão milenar, pós-milenar, eu não lembro se era a questão calvinista ou arminiano, mas era um debate. Aí chamaram o Alex Gonzaga para cantar, porque ele não estava careca, ele estava bem cabeludinho, e perguntaram para ele: e você, Alex, o que você acha disso? É isso ou é aquilo? Ele falou: eu não sei, eu sei que o nosso Deus é maior que tudo isso, e eu quero louvar esse Deus. Ele acabou com um monte de coisa ali. E eu lembro quando perguntaram para o R.R. Soares sobre milenar, pós-milenar, pré-tribulacionista e um monte de coisa, ele falou: eu não sei, eu sei que eu quero estar preparado antes, durante ou depois do arrebatamento. É Deus que sabe, eu quero estar preparado. Eu estou falando para você de respostas que edificam, de pessoas que chegam para a gente e falaram: esse lugar está acabado, a quadrangular, a igreja. Eu falei: não, negativo, nós estamos levantando algo muito grande através de vidas. Deus está dando graça sobre estrutura, vidas e muitas coisas. Deus está nos aperfeiçoando para um trabalho grande, transcultural, meu irmão, muito além do discurso de pessoas que só criticam, discursos que calam Satanás, de pessoas que estão vindo para a igreja e falam o quê? Quando estão vindo para a igreja: vai lá, né? O pastor vai se aproveitar de você. E que pessoas respondem: eu estou fazendo para Deus. E que se alguém se aproveitou da minha vida no passado, foi Satanás. E foi gente que não quer nada com nada. Tá? Agora, a igreja não. A igreja não. Nós estamos lidando com algo que é eterno. Então, meu irmão, eu quero orar nessa situação que te aflige, que está tentando intimidar a tua fé, que fica ecoando na tua mente para que você largue tudo, para que você freie tudo e para que você fuja. Eu quero entregar esse recado de Deus para você, e eu quero orar junto com você naquilo que está afligindo você, que está tirando a tua paz, porque não vem de Deus isso. E hoje nós damos uma paulada na cabeça da serpente, não só pisamos, não é? Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele nos envia respostas. Se coloque em pé em nome de Jesus, por favor. Deus maravilhoso, coloca a mão no teu coração assim. Eu não vou nem fazer apelo aqui na frente, porque cada um tem uma questão. Eu quero ser mais prático. Com a mão no teu coração, o que andou intimidando a tua fé essa semana? O que andou intimidando o teu ânimo? O que andou perturbando você? O que está afligindo? Você vai falar isso para Deus. Deus cuida de tudo, descansa. Isso está acabando com o teu humor, está acabando com a tua saúde, está acabando com o teu ânimo, e você não está conseguindo prestar um serviço de qualidade na tua vida. Por quê? Porque Satanás, ele está minando o teu ânimo, minando a tua fé. Eu vou orar junto com você agora, e você vai entregar isso para Deus. Santo Deus,
Pai de amor, Deus poderoso e fiel, aqueles que me ouvem através das redes sociais, aqueles que estão aqui nesse templo, nesta manhã gelada, nesta manhã chuvosa que foi, eu quero pedir ao Senhor que venha reconstruir a fé saudável, venha reconstruir o ânimo, venha reconstruir as palavras, meu Deus, que calam o inferno, porque palavras são espirituais, que o Senhor, Pai, venha trazer maturidade nas respostas da nossa vida, que em nome de Jesus Cristo, as situações elas venham mudar, venham ser transformadas, venham ser edificadas no Senhor, que o teu reino venha ser, meu Deus, estendido, que o milagre venha acontecer, que a cura aconteça, que em nome de Jesus Cristo as muralhas sejam levantadas, que as pedras sejam limpas, que as pedras sejam valorizadas, que em nome de Jesus Cristo o propósito do Senhor seja cumprido, que em nome de Jesus Cristo a provisão aconteça, que em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, as verdades, meu Pai, venham edificar, venham concretizar, meu Deus, os nossos pensamentos. Então nos fortifica nesta graça, nos fortifica nesse poder, nos fortifica, meu Deus, nessa direção, porque Satanás já caiu por terra, Satanás foi derrubado, o nosso inimigo está derrotado mais uma vez, e em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço ao Senhor que venha refrigerar esta alma, e tudo aquilo que estava pesando nessa fala, pesando nessa ótica, nesse humor, pesando, meu Deus, nessas expectativas, tudo isso seja colocado diante do teu altar, ó Deus Pai, diante do teu trono, ó Deus, para que em tuas mãos, no seu tempo, o seu cálice seja derramado. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus, e todos digam: vamos aplaudir a Jesus Cristo? Louvado seja Deus.